Hoje eu quero ler e comentar com vocês um artigo, uma coluna publicada no portal 247. O artigo é assinado pelo Moisés Mendes, um jornalista, e é um artigo simplesmente lamentável por muitas razões que a gente vai perceber aqui ao longo da leitura. Eu juro para vocês que eu preferiria não ter que falar sobre o Duvivier de novo, mas como o vídeo dele anterior, da outra semana, gerou um monte de reações e uma divisão e um racha na esquerda nas redes sociais, então acabou se tornando um assunto quase inescapável essa semana, porque ainda está tendo reverberações e um deles é esse artigo aqui. E o título é Gregório Duvivier é o Pasternak do humor Wikipédia. E aí tem um subtítulo aqui que é o grande momento de um influencer que copia os métodos da direita, amplifica controvérsias e até consegue direcionar o debate nas esquerdas. Só para deixar claro aqui que eu vou analisar a estrutura do texto, os argumentos apresentados aqui, não vou analisar quem é o Moisés Mendes, porque também não conheço, não sei o que ele escreve, qual a trajetória dele, Embora tenha a biografia dele aqui, é jornalista, autor de Todos Querem Ser Mujica, editora de Adorim, foi editor especial e colunista do Zero Hora de Porto Alegre. Então, assim, não é a intenção falar sobre o Moisés, nem sequer sobre o 247. Inclusive, entendo que muita gente vai tentar colar uma coisa na outra, 247 com o Moisés, e um argumento que também pode ser apresentado é que os colunistas têm autonomia para defender suas ideias e que não representam o que representa o portal 247. O que é um argumento válido, porque, por exemplo, quando eu escrevi para a Carta Capital durante alguns anos, eu expressava ali as minhas opiniões, as minhas visões, não expressava as visões da Carta Capital. Então, assim, em nenhum momento ao longo dos meus anos lá, pediram para que eu escrevesse alguma coisa, defendesse uma tese, defendesse uma posição. Eu sempre escrevia o que eu queria, mandava para o editor e o editor publicava no portal da Carta Capital. Então, assim, se argumentarem que uma coisa representa a outra, há esse argumento de que os colunistas têm essa autonomia, o que é importante também quando você é um colunista. Então, só para deixar claro aqui que vamos ler o texto e entender o que quer dizer. Para começar com esse subtítulo, que o Duvivier copiaria os métodos da direita. Ele não explica exatamente quais são os métodos copiados, então sabemos a que ele se refere, mas aparentemente questionar o governo ou cobrar o governo seria copiar os métodos da direita. Então, sim, eu acho que tem a ver com isso, realmente não sei o que ele se refere. E amplificar controvérsias, ou seja, há um ponto controverso em alguma decisão do presidente ou de algum ministro do governo ou do governo, e isso, você questionar isso, seria amplificar essas controvérsias. E direcionar o debate, eu acho que é importante também entender que há influenciadores que têm uma audiência e que felizmente, conseguem direcionar, sim, o debate para certo sentido. Então, não me parece que seja um problema esse último item. Então, vamos ler o texto juntos aqui e entender algumas coisas apresentadas pelo Moisés. Então, começa aqui. As esquerdas brasileiras vêm há anos perdendo a chance de debater o que pretendem ser na velhice precoce que as atormenta. O vácuo foi ocupado por influencers e o mais astuto deles é com certeza Gregório Duvivier. Bem, há muitos pontos para questionar aqui, se o vácuo... Eu acho que o vácuo foi preenchido em muitos aspectos, não apenas no debate político, mas em outros aspectos, por influencers, sim, o novo cenário, o novo mundo no qual a gente está. Então, me parece meio óbvio que realmente, hoje em dia, os tópicos, os assuntos são pautados por influenciadores. Se o Duvivier é o mais astuto deles, eu acho que é aberto a controvérsias, Não sei se é o mais astuto. Aqui quem diz é o Moisés. Prosseguimos aqui. Seguidores e adoradores de Duvivier o apresentam como alguém com lugar de fala, porque não seria um bezerro do gado lulista, mas um legítimo novo homem da esquerda. Se for mesmo, eu sou o mais perigoso anarquista que Alegrete já teve. Aqui você tem uma tática bastante habitual de certos segmentos da esquerda, certos grupos de esquerda, que é distribuir carteirinha. Então, assim, quem pode se arrogar o título de ser de esquerda? Se você segue uma agenda de um certo autor consagrado, ou certa militância específica, ou certo partido, certo grupo, você pode dizer que é de esquerda. Se você não for chancelado por esses grupos, você não é de esquerda. Às vezes você é centro-esquerda, uma esquerda moderada, progressista, mas para quem é radical, para quem é extremista, você é fascista. Então, assim, você tem ali essa tendência que é bastante perniciosa, a meu ver, bastante prejudicial, que é de eu sou de esquerda, você não é. Se você não segue minha agenda, se você não segue o meu partido, se você não segue o meu autor, você não pertence a esse bloco de esquerda.
E o fato é que a gente sabe disso, que a esquerda tem muitos segmentos, tem muitas facções, tem muitas fragmentações e diferentes visões que tem desde a esquerda radical até a esquerda moderada, quase alinhada a ideais de uma direita moderada. Então isso acontece, e são diferentes segmentos, diferentes grupos, diferentes pensamentos, esquerda identitária que parte para pautas antirracistas, ou anti-homofobia, ou feministas, sim, há muitos grupos de esquerda que nem sequer, muitas vezes, concordam entre si com as pautas que vão defender. Então alguém pretender ter a capacidade de distribuir carteirinha, sempre suspeite, sempre desconfie. E claro que tem lugar de fala. Eu tenho lugar de fala, o do Viver tem lugar de fala, o Jean Willis tem lugar de fala, qualquer outra pessoa que esteja no debate público tem lugar de fala, quando se trata de política e quando se trata de questionar um governo. Então, assim, não entendi qual é a crítica exatamente nesse ponto. Prossigamos aqui. Se do Viver é de esquerda, com armas para dizer como Lula deve preencher a próxima vaga no Supremo, não como palpite, mas como imposição quase religiosa, Reinaldo Azevedo não é apenas um boi careca do novo rebanho petista, mas um comunista a ser vigiado. Eu acho que aqui vale entender essa expressão dele, né, que o do Vivier, ou certos críticos da última decisão do Lula para o STF, estariam fazendo uma imposição quase religiosa. Ou seja, demanda popular, ou uma pressão nas redes sociais, ou pessoas indagando isso, seria equivalente a uma imposição quase religiosa. É uma péssima analogia isso aqui, porque não tem nenhuma relação. Você cobrar o seu governo não quer dizer que você possa impor qualquer coisa. Até porque a gente não tem o poder de impor isso. Quem tem o poder de impor no STF é o Lula. O que nós temos aqui é o nosso voto, nós eleitores temos nosso voto, e a gente tem a promessa de, caso ele cumpra, a gente vai votar de novo. Caso ele não cumpra, eu vou repensar meu voto e talvez votar em outra pessoa. Então esse é o poder que nós temos. Não é uma imposição. Ninguém tem o poder aqui de pressionar ninguém nesse sentido. A gente tem, sabe, a ameaça do voto. Se você cumprir o que você prometeu e se você adotar os ideais que você dizia ter, a gente vai votar de novo em você. Esse é o poder popular. Esse é o poder do voto. É a democracia representativa que a gente tem no Brasil. Prossigamos. Se do Vivier é um antilulista da esquerda do século XXI, William Vac adora negros americanos, o homem-mosca Diogo Mainardi ama pobres e os garimpeiros vão salvar a Amazônia. Aqui ele diz, né, ele pretende dizer que o do Vivier é um antilulista. Do mesmo modo como os ciristas queriam dizer que o do Vivier, durante a campanha eleitoral do ano passado, era um anticirista, porque resolveu ousar criticar o Ciro Gomes, que é o incriticável. Então, assim, o Ciro era incriticável, o Lula é incriticável, portanto, a posição que resta, né, a posição padrão que resta é de você simplesmente se calar e bater palma. Essa é a acusação básica do Quinta Coluna. Então, assim, se você se diz esquerda, se você se diz um eleitor do Lula, eventual ou não, caso você ouse discordar, você é o traidor, você é o infiltrado que quer sabotar o governo atual. Então, assim, é uma acusação clássica e que todos nós também que ousamos criticar em algum momento falas do Lula ou decisões do Lula já recebemos. Quinta Coluna, né? Você é um traidor, você é o antilulista. Prossigamos aqui. Se Gregório do Vivier é parte de um campo da esquerda dado a discordâncias, se ataca Lula para alargar e reafirmar esse campo crítico e lúcido, e se ao mesmo tempo patrocina piadas racistas com Iemanjás negras, está tudo bem? Aqui ele vai entrar num item bem complicado que a gente vai entender mais adiante no texto, né? Ele vai partir para uma falácia lógica bastante recorrente, bastante comum, que é o do apelo à hipocrisia, ou o tuquoque, é que quem é você para criticar o Lula? Quem é você para fazer tal coisa se um dia no passado você fez algo semelhante, ou algo parecido, ou algo condenável? Então ele prossegue aqui explicando o que é a situação. Não deveria estar, tudo bem, né? Entre outras barbeiragens éticas, o porta dos fundos de Duvivier lida mal com os negros, e Duvivier diz querer uma mulher negra no Supremo, para que as mulheres tenham força. Então, como eu falei, aqui é o tuquoque. Se o porta dos fundos, que nem sequer é o Duvivier, aqui a gente fala de um grupo, né, de humor, que tem um canal no YouTube e que faz várias piadas com vários grupos distintos, se esse grupo, em algum momento, lidou mal com os negros, ou não tem representação, ou fez piada com os negros, logo, Duvivier é um hipócrita ao querer uma mulher negra no Supremo. Como se houvesse alguma relação entre um grupo de piada, um grupo de humor e o STF. Não há relação. Mas ele tenta estabelecer uma relação com base no histórico aqui que a gente vai ver. Prossegue o texto. Todos que não militam no bolsonarismo querem mais mulheres poderosas, em todas as áreas. E essa não é uma demanda identitária. Então, sim, ele tenta aqui atenuar a crítica ao Duvivier. Todos nós queremos mulheres no poder, mas não agora, mas não no STF. Nesse momento não importa se há uma demanda para mais mulheres no poder. A gente não vai pôr no poder agora porque não interessa.
O texto prossegue dizendo o seguinte aqui: mas é possível suspeitar, no humor do Vale Tudo, pelos antecedentes, que Duvivier esteja querendo uma mulher negra no Supremo para dispor de material novo para o humor racista do seu Porta dos Fundos. Tão racista que já produziu vídeo em que uma Iemanjá negra e prestativa tenta entender as demandas dos homens e se dispõe a chupar um branquela, porque é assim, segundo o Porta dos Fundos, que uma verdadeira Iemanjá submissa trabalha. Aqui ele se refere ao sketch humorístico do Porta dos Fundos de 2019, que não foi roteirizado pelo Duvivier e do qual ele não participa. Então ele pega ali um sketch aleatório do Porta dos Fundos, tem centenas de sketches, alguns bem problemáticos de fato. Ele pega um sketch dentre centenas de sketches problemáticos do Porta dos Fundos e tenta colar na conta do Duvivier. Ou seja, o Porta dos Fundos fez sketch, um outro roteirista fez sketch, outros atores fizeram sketch, mas a culpa de ter uma Iemanjá negra ali, que no final do sketch, né, que seria a virada cômica do negócio, se propõe a fazer um boquete num personagem, isso seria culpa do Duvivier. E isso apontaria a hipocrisia do Duvivier, né? Ou seja, o Porta dos Fundos fez um sketch que ridiculariza a mulher negra, logo o Duvivier quer uma mulher negra no STF para ele poder tirar sarro no Porta dos Fundos. Então, assim, não há menor lógica, não há menor encadeamento racional nesse tipo de afirmação. Prossegue o texto aqui. Está no vídeo amarelo do YouTube. É mais do que a sexualização de Iemanjá, é a depreciação de uma representação religiosa e cultural, com seus poderosos significados para a afirmação dos negros. Quem acompanha o Porta dos Fundos sabe que eles tiram sarro o tempo todo de religiões, particularmente do cristianismo. Os especiais de Natal do Porta dos Fundos já foram alvo de processos judiciais para retirada da Netflix, porque eles são muito sarcásticos e muitas vezes, inclusive, não sei se extrapola limites, mas certamente pega bem pesado com o cristianismo e com Jesus. Então, assim, esse é um ponto que é bem problemático e que vale refletir, né, até onde podemos tirar sarro de religiões, se só pode ridicularizar a religião cristã no Brasil, se pode ridicularizar outras religiões, se pode também tirar sarro de religião de matriz africana. Esse é um debate que a gente poderia propor em algum momento, até gostaria de saber de vocês o que vocês pensam sobre esse assunto, né? Se pode tirar sarro de todas as religiões ou só do cristianismo. Eu tenho uma visão sobre isso, a gente pode um dia pensar sobre esse assunto com maior detalhe, né? Então prossegue aqui o autor do artigo. Fábio Porchat, ou seja, saiu do Duvivier e foi para o Porchat agora. Um dos fundadores do grupo e amigo de Duvivier é o roteirista do sketch, né, do filme da Iemanjá Chupadora. Porchat já disse que o humor não tem limites ao defender as piadas de um certo Léo Lins sobre escravidão e crianças com autismo. Aqui é uma outra falácia lógica, chamada de falácia de culpa por associação. Então, sim, Fábio Porchat escreveu o sketch do Porta dos Fundos, é amigo do Duvivier, portanto, o Duvivier é culpado do que fez o Porchat de maneira indireta, né? Ou direta nesse caso, sei lá. Não entendo como ele quer atribuir essa culpa ao Duvivier. No caso do Léo Lins, eu não me recordo se o Duvivier se manifestou sobre esse caso. O Porchat publicou um texto, depois fez um vídeo pedindo desculpas por ter publicado o texto. No caso do Duvivier, realmente não sei qual foi a posição dele nesse caso. Prossegue o texto aqui. Se o Porta dos Fundos imagina uma Iemanjá negra que presta serviços sexuais a brancos, imaginemos o que Duvivier pode imaginar de uma ministra negra do Supremo. Sério, uma coisa não tem menor relação com a outra, né? Assim, que um texto desse, embora talvez não expresse a visão do 247, se passou por um editor que publicou esse texto, sinceramente, assim, me parece que há uma lógica desconjuntada aqui, né? Há um salto de raciocínio aqui que não tem menor relação com nada, né? Mas vamos prosseguir aqui. Se o Porta dos Fundos do Duvivier se diverte depreciando a mulher negra, sua cultura e sua religião, o que o seu humor não faria com uma negra em posição de destaque na mais alta corte da justiça? Ou com o poder não se mexe? Com o poder se mexe e eles fazem muitas piadas, fizeram muitas piadas, inclusive com o Bolsonaro, com os militares. Então, assim, me pareceria até plausível que fizesse piada com o STF, não sei se já fizeram, deve ter feito também, com o STF, ou mesmo uma ministra negra que tomasse decisões complicadas ou questionáveis no STF. Então, assim, também não entendo aqui o que tornaria blindada uma ministra negra no STF de ser criticada, inclusive por quem pediu para que ela entrasse no STF. Vamos supor que, de fato, o Lula respeitasse essa demanda popular agora de pôr uma ministra negra progressista no STF. E ela fosse para lá, e ela tomasse decisões totalmente questionáveis. O que nos impediria, nós que exigimos isso, de questionar também a ministra? Do mesmo modo como a gente que fez campanha ou pediu para que o Lula vencesse a eleição para derrotar o Bolsonaro, também temos o direito de questionar as decisões do Lula. Uma coisa não anula a outra, né? Se fazer uma demanda e se tornar parte do poder e depois decepcionar quem fez a demanda,
Eu acho que isso faz parte do exercício crítico, isso faz parte da racionalidade. Você exigiu uma coisa, não era o que você esperava, e você critica. Então, assim, não entendo, mas tudo bem. O que o Porta dos Fundos fez no vídeo de Iemanjá já foi definido pela escritora e militante feminista Stephanie Ribeiro, na revista Marie Claire, como mais uma obra do racismo recreativo. Pode ser, mas, mais uma vez, isso aqui eles estão acusando o Porta dos Fundos e atribuindo essa culpa, né, do sketch ali ao do Viver, que não tinha relação com o sketch, nem com o roteiro, nem com a atuação. Embora tenha relação com o Porta dos Fundos, mas tem muita gente que tem relação com o Porta dos Fundos, né? Dirão que o vídeo é de 2019, mas ainda está no YouTube. E o que o do Viver tem com isso? Se o humor é livre e solto como líder bolsonarista? Bem, eu acho que, inclusive, gente do Porta dos Fundos tem uma visão diferente sobre o humor, né? São muitos humoristas ali e eu acho que cada um tem uma visão sobre qual seria o limite do humor, até onde pode ir, até onde pode fazer piada. Não imagino que haja um consenso ali entre eles sobre o que é objeto de humor. Prosseguindo o texto aqui, o escalador de ministras negras é a figura do humor de influencer que melhor aproveita o filão antifascista. É um nicho imenso e em expansão depois da vitória do Lula. Na verdade, o filão antifascista já existia há muito tempo antes do Lula, né? Já havia durante a campanha eleitoral do Bolsonaro. Muita gente cresceu nesse filão antifascista, entre aspas, durante o governo Bolsonaro, que foi o caso do canal. A gente estava aqui enfrentando o risco de um golpe de Estado, o risco de ruptura institucional, o risco de muita gente ser perseguida por um fascista, um ditador bolsonarista. Então, assim, não é um filão depois da vitória do Lula. Depois da vitória do Lula, muitos influenciadores que criticavam o Bolsonaro ficaram sem rumo, porque já não havia muito o que criticar quando você tem um governo que se propõe como progressista e tentar reverter o estrago do Bolsonaro. Então, realmente aqui uma crítica que não procede porque não tem base na realidade. Gregório é o iconoclasta de gravata, o mangabeira húngaro do humor anti-Lula, é o Pasternak do humor lacração, e parte da esquerda também cultua por ser científico e de fácil assimilação. É um parágrafo que não fez sentido para mim, mas se alguém souber interpretar, pode deixar no comentário aqui. Mas para repetir, essa não é uma questão de lugar de fala. Muitos com fala no lugar certo já tentaram provocar o PT e esquerdas para além das questões pontuais e bombásticas. Olívio Dutra, Tarso Genro, Luiz Eduardo Soares e José Genuíno, para citar apenas 4, já ofereceram luzes a questões relacionadas com os limites das coalizões e as más companhias, os impasses da comunicação horizontal em tempos de esgotamento das falas e das lideranças verticais, as provocações não assimiladas do identitarismo que mobiliza as esquerdas e o adiamento eterno do enfrentamento do poder militar. Então ele fala aqui que há críticas feitas por pessoas que têm lugar de fala real, que são petistas históricos que estariam questionando o PT. Daí ele prossegue. Ninguém dá atenção ao que eles repetem, porque pensar é tão cansativo quanto agir diante de impasses complexos. Não há uma réplica com alguma consistência. A impressão que dá aqui é que o fato de haver petistas criticando o PT já seria o suficiente para que nenhum outro grupo pudesse ter que fazer isso. Então, sim, já cumpriram o papel. Criticaram, ninguém deu bola, então fazer o quê, né? É desse vazio que se ocupam os influenciadores lacradores, com questões pontuais e relevantes de fácil assimilação. Queremos uma negra no STF. Ou pregações genéricas à moda da extrema-direita. Não tem um governo de estimação. Então, talvez aqui seja o ponto que ele retorna, né? Que é no começo lá, quando ele diz que é uma tática bolsonarista, uma tática da extrema-direita. Ou seja, eu vou criticar porque eu não sou petista. Então, assim, isso me dá direito de fazer isso. O que dá direito para a pessoa, né? Se ela fosse petista, ela teria direito. Se ela não fosse petista, ela teria direito. Se ela for oposição ao PT, ela tem direito. Então, assim, isso é democracia. Você tem direito de criticar o Lula, criticar o governo Lula, porque é assim que se faz o jogo democrático. Segundo o autor, essa brecha de uma militância petista que critica e não é ouvida, abriu espaço para que influenciadores fizessem isso. Não sei se isso procede, mas é uma tese que ele levanta. Prossegue aqui o texto, né? Do Viver faz um humor Wikipédia, em que toda piada tem o lustro de uma estatística ou de um dado histórico ou de uma citação. Tudo na base de como dizia Napoleão. Aqui ele se refere ao formato do Greg News. Então, assim, o Greg News tem esse padrão, que é um padrão que não é brasileiro, já é tradução aí de um formato norte-americano. Assim como o stand-up comedy também já é uma reprodução de formato americano popular desde os anos 70. Então, assim, é o formato do programa do Viver. Ele está criticando o formato do programa aqui, que é um tipo de humor, né? Basta pensar em outros que fazem isso, basta pensar no Saturday Night Live. Tem outros programas que fazem esse estilo, né? Inclusive, o começo de muitos talk shows nos Estados Unidos tem um padrãozinho desse formato, né? Então, assim, ele está criticando o formato do programa do Greg News, que não é o único formato que o do Viver faz. Só para concluir o texto aqui, né, há um superdimensionamento do que ele diz e deve, claro, continuar dizendo, sempre com o risco da invertida, porque temos um influencer em cada esquina das redes sociais.
do Vivier, se continuar se esforçando, pode ser o Diogo Mainardi do humor de internet e daqui a pouco chamar Lula de anta, sempre com uma claque fiel e irritadiça. Então, assim, ele diz que qualquer um tem direito de questionar, né, o governo, mas sob o risco de se tornar um Diogo Mainardi. Então, assim, você pode criticar, mas se você criticar, você vai receber de brinde um rótulo de anti-esquerda, de anti-lulista, de antipetista. Esse texto aqui, né, ele é um exemplo bastante representativo do que a gente viu nos últimos dias. Ou seja, qualquer pessoa que ousou questionar, ou exigir nesse caso aqui, questionar a decisão em relação ao Zanin e exigir do Lula uma ministra negra progressista, foi visto como um traidor, foi visto como quinta coluna, foi visto como alguém que está com o pezinho na extrema-direita, ou usando táticas da extrema-direita, ou que vai ser o Diogo Mainardi do futuro, né? Então, assim, basicamente você só pode mesmo aplaudir, bater palma, ficar quieto, porque senão você vai ser um traidor. Acho que esse é o ponto central desse texto aqui. Mas eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre esse artigo aqui. Eu vou deixar o link para vocês lerem, porque realmente é um esforço aqui, é um malabarismo argumentativo aqui delirante mesmo, assim, tem pontos aqui que não fazem menor sentido, nem como tem sido o jogo nas redes sociais, nem como também tem sido a oposição ou a, sei lá, a crítica feita por muita gente a decisões ou falas do Lula. Então, assim, é um texto que tenta pôr o cabresto nas pessoas de modo que você se alinhe. Eu acho que a gente não vai se alinhar, mas o que vocês pensam sobre isso aqui? Deixa embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no canal, se torne um membro para dar uma força, confira meu livro aqui na Amazon sobre falácias lógicas, chamado Como Vencer um Debate na Razão, no qual várias dessas falácias são explicitadas com mais detalhes, você pode ir lá conferir e se cuide por aí. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar. usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.